Estou aqui com o Fabrício Norbin, assessor de investimentos da Valor. Obrigado pela presença, Fabrício. Obrigado você pelo convite, Marcelo. A gente vai tratar sobre fundo garantidor de crédito, é um tema que começou a ser cada vez mais relevante em função dessa novela aí do Banco Master, né? Verdade. A gente teve o BRB, né, propondo compra do banco e recentemente agora o Banco Central deu uma freada nessa operação. E aí fica se arrastando ali com relação a qual vai ser o futuro do banco, se o FGC vai ser acionado ou não. Então a gente gostaria de trazer um pouco o conteúdo sobre fundo garantidor de crédito e contar um pouco mais da atualização do caso do Banco Master ali, para que os investidores entendam um pouco melhor. Muitos têm ativo na carteira, né, CDBs ali do Banco Master. Pode estar preocupado, né? Exato, podem estar preocupados se o fundo garantidor tem liquidez, como é que é esse pagamento, como é que funciona, né? Então, primeiro a gente vai começar tratando sobre o que é o fundo garantidor, né? O que é essa instituição, como ela funciona, como é que é feito esse pagamento, e a gente vai seguindo nessa toada aí no conteúdo. Boa. De novo, obrigado pelo convite, Marcelo. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o FGC, né? Um nome com muita sigla e que não é do cotidiano de todo mundo, às vezes até parece que é uma agência secreta, né? Mas, na verdade, o FGC ele é um mecanismo, né? Onde ele resguarda o investidor em alguns cenários ali de aplicações financeiras, tá? Mas falando de contexto geral, né? O Fundo Garantidor de Crédito, muitos pensam até que é mesmo um órgão público, na verdade não é, né? É uma associação privada sem fins lucrativos, tá? Onde ali ela visa prover maior equilíbrio para o sistema financeiro nacional, tá? E aí ela atua de algumas formas para prover esse equilíbrio e existem algumas situações específicas que ela, digamos que entra no jogo ali para dar essa solidez para o sistema financeiro. E a gente, até dando uma estudada aqui mais a fundo sobre o fundo garantidor antes desse vídeo, né, que a gente começa a entrar nas nuances ali, a gente identificou que ele também acaba não só atuando numa liquidação de um fundo, né, de uma instituição, né, bancária, um emissor de um título bancário, mas também ele pode atuar para prevenir esse problema, né, prevenir uma crise, dando liquidez ali, a possibilidade do banco conseguir honrar com os compromissos de curto prazo, né? Exatamente. Para evitar o acionamento final do FGC para liquidação. Exatamente, fazendo uma etapa anterior, né? Com uma tentativa de salvaguardar ali antes mesmo de ter uma liquidação, digamos que final, insolvência da instituição. Exato, e como a gente estava falando, né, o Fundo Garantidor de Crédito na instituição sem fins lucrativos e os bancos, eles depositam lá um montante, e existe inclusive uma meta, né, estabelecida lá pelo Conselho Monetário Nacional, sobre qual é a cobertura, qual é o montante. Quando a gente fala de liquidez do Fundo Garantidor de Crédito, a gente fala do montante financeiro mesmo, que ele tem disponível para honrar esse né, que seria um calote bancário, né? Justamente para pagar os investidores, os credores do banco. Uma vez que você empresta dinheiro para o banco, você é o credor, né? Exato. Então, para ter uma maior segurança do sistema financeiro, os bancos estruturaram, né, esse FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, o dinheiro que está lá no Fundo Garantidor de Crédito é dinheiro dos bancos ali, né? Exatamente. E é justamente essa reserva que serve para evitar colapso do sistema bancário. Exatamente. Até fazendo uma complementação ao seu comentário, muitas pessoas não têm, né, ideia, eu acho, como é que funciona por dentro, mas, inclusive, para se chegar nesse nível de caixa do FGC a ponto de ser robusto, prover liquidez para as instituições, para manter o equilíbrio do sistema financeiro nacional, a associação ao FGC ela é obrigatória para algumas instituições. Então, para elas estarem naturalmente ali prestando esse serviço, né, para os clientes, realizando captação por meio de valores mobiliários, elas têm essa associação compulsória. Exato. Né, o depósito é compulsório ali. Exatamente, tanto a associação quanto o depósito. Por isso que ele tem, né, esse nível aí de capacidade, né, realmente para poder intervir ali. Que hoje já passa do 100 bi, né? Exatamente. Hoje a média é de um caixa de 142, 143 bi, onde desses quase 120, né, eles estão em liquidez, né, onde ele vai ter uma agilidade
para cobrir uma eventual situação de insolvência de alguma instituição associada ao Fundo Garantidor de Crédito. E é basicamente bancos, né? Assim, a gente não vai entrar muito a fundo no detalhe das instituições, até porque as pessoas não conhecem exatamente a regulação por trás disso tudo, mas entenda bancos. Tá? Exatamente. Bancos comerciais, exato. tanto bancos mais conhecidos, né, pelo público, mas bancos de menor porte também. Os bancos onde você investe ali, basicamente, você compra um CDB, LCA, né, eles fazem esse depósito lá obrigatoriamente para realmente trazer essa estabilidade, né, para o sistema financeiro. E aí a gente começa a falar dos ativos, então, né, de emissão bancária que são cobertos ali pelo Fundo Garantidor de Crédito. Boa. Com relação aos ativos, além dos que você citou, que são captação de depósitos a prazo, como CDBs, LCIs, LCAs, bem famosos no mercado, né, que tem isenção de imposto de renda para pessoa física. Eu tenho até aqui mais siglas, né, que é uma sopa de letrinhas aí para os investidores conhecerem, o RDB, né, que alguns bancos emitem RDB, LC, que é letra de câmbio, né, LH, LC, LCA e LCD também, estão cobertos ali pelo Fundo Garantidor, além, né, da poupança, exatamente, né, conta corrente, conta salário, pensões. Então são essas contas e esses investimentos, né? Então, vamos dizer assim, depósitos a prazo ou não, né? Exatamente. Estão cobertos ali pelo Fundo Garantidor de Crédito. Isso. E a gente também tem limitação, né, de 250 mil por CPF, né, por emissor, né? Exato. Na prática é o seguinte, vamos supor, eu tenho 500 mil reais em emissões bancárias. Eu estarei coberto pelo FGC se eu tiver até 250 mil em determinado banco, até 250 mil em outro, né? Isso mesmo. Então, essa cobertura, ela é importante que os investidores fiquem atentos, o assessor de investimentos também, ele fica bastante atento a isso. Então, converse com o seu assessor, verificar, né, eventualmente, se foi feita uma alocação ultrapassando o FGC ou não. É importante, principalmente nesse momento, né, do Banco Master, com essa situação toda, verificar isso, porque numa liquidação do banco, esse montante que está a mais, né, dos 250 mil ali, ele não está coberto, né? Exato. Fazendo um comentário adicional, ele vai servir tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, dos mesmos critérios, 250 mil por instituição, e com um teto que teve a partir de 2017 de 1 milhão por CPF ou CNPJ. O que é importante, Marcelo, também frisar, que às vezes a pessoa física ou a própria PJ, ela realiza investimentos em mais de uma casa, mais de uma corretora, mais de um banco. Então, a vinculação à instituição, à FGC, coberturas, etc., ela é feita por CPF e CNPJ. Então, se ela tiver uma duplicidade, mesmo que seja em casas diferentes do mesmo emissor, esses valores devem ser somados e ambos devem estar enquadrados ali dentro desses limites que a gente está falando. Super importante isso. Então, verificar, né, se a gente tem um valor acima de 250 mil no seu CPF ou no seu CNPJ, independente das instituições que você tem ali, né? E essa questão do 1 milhão é relevante também, que veio a partir de 2017, né? Não existia antes. Né? Não tinha antes. Então, 1 milhão é o seguinte, se você fizer resgates ali pelo FGC, o FGC, né, honrar esse compromisso com você durante 4 anos e superar 1 milhão, esse excedente também não está coberto. Então, a cada 4 anos, você também tem um limite ali de 1 milhão para cobertura. Só lembrar da Copa do Mundo, né, Marcelo? 4 em 4 anos. Exatamente. Exatamente. Então, ficar atento a isso também. Não só ficar atento a investimentos até 250 mil por instituição, né? E aqui a gente não está falando de corretora, né? A gente não está falando do intermediário, é do emissor. Exatamente. Então, dentro de uma plataforma, né, como a própria XP, você acessa vários emissores, né? São bancos que emitem esses títulos para você. Então, você tem que ter até 250 mil por emissor desse. E no acumulado, né, se, né, fizer parte da estratégia do investidor ser mais conservador nesse sentido também, alocar até 1 milhão, né, no seu CPF, para justamente ter essa cobertura aí dos 4 anos. Né? Boa. Só para fechar esse ponto, tem uma situação que, inclusive, a gente vai comentar aqui no final da conversa, que é sobre conglomerados financeiros também. Em sua maioria, né, as instituições não
se estruturam assim, mas algumas elas atuam por meio de um conglomerado, que é quando mais de um banco com nomes diferentes, às vezes atuações em segmentos diferentes, fazem parte de um mesmo grupo. Quando é uma situação dessa, tem algumas regras específicas de datas de entrada, data de aplicação, mas pode se somar também esses valores e a cobertura do conglomerado ser os mesmos limites que nós comentamos. Exatamente, super importante, super importante. No caso do Master mesmo aconteceu, né? Tem lá o Banco Will, o Voiter, que agora virou Banco Pleno, né? Saiu ali do conglomerado. O Lex Bank, que virou Bullet Bank. Pois é. Então, ficar muito atento a isso, né? Dentro da plataforma, inclusive, quando você olha lá uma instituição, né? Um banco, que faz parte de um conglomerado, normalmente as corretoras estão colocando agora entre parênteses o nome do conglomerado, né? Para facilitar essa leitura, né, por parte do investidor, para identificar realmente quando está no mesmo bolo, digamos assim. Né? Exatamente, exatamente. E qual é o fato gerador, então, no caso, para que o investidor receba, né, o dinheiro do FGC? Boa. O fato gerador é quando o Banco Central ele faz a intervenção realmente na instituição e fica ali comprovado, basicamente, que a instituição ela está insolvente para arcar com os compromissos financeiros a quais ela captou no mercado de maneira geral. Então, o fato gerador é exatamente esse momento. Tem um segundo momento, né, que é quando entra em ação o liquidante, que ele vai completar essa operação, onde ele vai informar ali para o próprio Banco Central quais pessoas físicas ou jurídicas possuíam ativos. Isso tudo é registrado, né? Tudo é registrado, exatamente. Ele faz essa informação oficial e aí depois tem todo o processo ali de acesso à plataforma, solicitação do ressarcimento. No caso da pessoa física, né? Acessar o aplicativo, se cadastrar lá e tudo. Exato. Um ponto importante já seguindo esse fluxo é que todo o processo hoje é eletrônico, tá, Marcelo? Então não é necessário o cliente pessoalmente ir até alguma agência, ir até alguma corretora. Ter cuidado com fraude, né? Exatamente. Ter cuidado que nesses momentos aparecem aí algumas raposas, né, com algumas conversas de auxílio, de ajuda, mas você naturalmente vai procurar ali, se você tiver um atendimento na instituição, um auxílio, mas o processo de fato ele é todo eletrônico. E como a gente falou lá no início, a vinculação ao ativo ele está na pessoa física e pessoa jurídica. Então, você pode ter um assessoramento da instituição por meio do qual foi a intermediária no processo de compra do ativo, mas é você que, por direito e por dever, vai ter que fazer esse cadastro, né, essa solicitação de ressarcimento. Inclusive tem um prazo de 5 anos, né? Exatamente. Para entrar com um pedido lá. Caso o cliente, né, ele não haja de imediato ali, ele tem um prazo de 5 anos para solicitar. Exatamente. Nesse processo acaba tendo uma preocupação grande sobre o período, né, o prazo para pagamento. Então, a partir do momento em que existe a liquidação, existe um prazo ali, estima-se em torno de 30 dias, né? Isso, cerca de 30 dias. Exato, para o liquidante, né? Trazer a informação lá com relação à lista de credores. A partir daí, tem um prazo mais curto ali para fazer a efetivação do pagamento, né? Exatamente. A gente tem aqui até alguns casos mais recentes, por exemplo, do BRK, se não me engano foi em 2023, né? Foi. 2023, que esse banco veio a ser liquidado. Demorou ali um período de 2 meses, tá? Para, né, foi o mais recente, né? Foi o mais recente, exato. E ali tinha um passivo de 1,7 bilhão, né? A gente teve também o Porto Cred, que tinha ali um passivo de 521 milhões, demorou mais ou menos um mês. A CHB, né, teve um mês de atraso ali, atraso não, né, no período ali do pagamento, 128 milhões de passivo, e da Casa tinha 4 milhões de passivo, demorou ali um mês para realizar o pagamento. Né? Você vê, inclusive, que em função do volume financeiro, esse prazo pode acabar se estendendo. Né? Ele é mais ágil, né? Exatamente. O retorno até a ponta final, que é a devolução do recurso, que é o capital principal, né, Marcelo? Isso também é bacana. Qual que é o valor devido de devolução? É o capital principal mais os juros acrescidos até a data da
da intervenção do Banco Central. Tá? Exatamente. Então, quando for alocar, é importante pensar nisso, né? Eu vou alocar 250 mil em um determinado CDB, numa determinada instituição, porque eu tenho que considerar os rendimentos disso também, né? Se você está num pré-fixado, é até mais fácil você projetar qual vai ser o valor final, né, no Para vencimento. fazer a conta exata já. A conta precisa, né? Mas se você estiver lidando ali com ativos pós-fixados, né, que depende da taxa de juro ou atrelados à inflação, né, IPCA+, você precisa estimar essa taxa, né, projetando para frente, coloca uma margem de segurança também, né, para baixo ali, para você fazer um teto de alocação. Até porque os prazos são variados, né? Então você Exato. pode comprar um título desse curto ou um título desse mais longo. Então é importante fazer essa conta de capitalização para que você esteja respaldado dentro do limite ali de cada instituição relacionada à FGC. Exatamente. Agora vamos tratar um pouco do Master, então. Vamos. Né? A gente tem algumas informações aqui com relação ao Banco Master. Né? O estoque de CDBs do Banco Master superava 50 bilhões, tá? Mas a parte coberta era de 32 bilhões. Né? Então, se você olhar para a liquidez lá do Fundo Garantidor de Crédito, basicamente ele conseguiria cobrir a quebra do Master nesse sentido. Né? Exatamente. Até dar um passo atrás, por exemplo, só para falar para o pessoal de casa por que a gente chegou no tema do Master. Né? O que aconteceu que chamou muita atenção para o caso é que recentemente o Banco Central ele indeferiu a venda do Banco Master para o Banco BRB, que é o Banco Estadual de Brasília. Então, diante da situação, chamou a atenção para uma possibilidade do FGC ser acionado nesse caso para, de novo, prover o equilíbrio para o sistema financeiro, dado que a situação do banco ela tem algumas particularidades. Então, dado que chamou-se a atenção para isso, levantou-se alguns dados, né? Quais seriam o volume do passivo do banco, caso fosse acionado o FGC, qual que é o tamanho da liquidez do caixa, inclusive algumas informações foram passadas, né, de formas um pouco equivocadas, mas vai bem em linha com o que você falou, tá? Hoje, o volume de ativos cobertos pelo FGC desse conglomerado, que aí é o caso do que a gente citou antes, eles estão em torno de 35 bi, o que daria ali com certa folga para o caixa atual da FGC estar realizando a cobertura, o que comprometeria um quarto da liquidez do fundo atualmente, tá? Perfeito. Inclusive, quando a gente cita aqui, né, que o banco ele tinha um estoque ali, o Master, né, o conglomerado, 50 bilhões de CDBs e 32 bilhões estavam cobertos, não é porque uma parte, não é porque alguns CDBs não são cobertos, não. É porque às vezes você tem, né, investidores acima da FGC, então a parte coberta, até os 250 mil ali, né, por CPF, compreendia ali os 32 bilhões. Né? Exato. E tem a situação também de alguns ativos que foram emitidos pelo banco, que já são emitidos sem a cobertura da FGC, que é o caso, por exemplo, das letras financeiras. Exatamente. Que, na média, o investidor pessoa física não acessa, né? Normalmente são outros CNPJs. É como existe o caso do fundo de pensão, né? Exato, tem o Fundo de Pensão dos Servidores do Rio de Janeiro, um banco do Amazonas, se eu não me engano. Aí o risco é mais elevado. Né? O risco é mais elevado, né? Então é associada a taxa ao risco, mas na emissão já é por conhecimento, por natureza, que não possui o FGC nesses casos. Perfeito. Mais alguma informação que a gente ficou de passar? Marcelo, acho que para fechar a gente pode dar alguma recomendação para os investidores no sentido de como atuar caso essa situação, seja do Banco Master ou de uma outra instituição futuramente ocorrer. Primeiro que é muito bom ele ter um assessoramento para saber quais passos ele deve estar realizando para fazer os cadastros, processo eletrônico, fazer a prova de vida, solicitar, indicar onde ele quer receber esses valores, que tem que ser numa instituição bancária, tá? Por exemplo, não pode ser diretamente numa corretora, por exemplo, tá? E ficar muito atento também a possíveis pegadinhas, né, que podem ocorrer no meio desse processo. Talvez, né, pessoas mal intencionadas realizarem algum tipo de contato, dizendo que estão intermediando, né, essa liquidação e talvez pedir algum tipo de antecipação de valores. Isso não é necessário. Tá? Quando a gente fala da restrição de corretora, mas muitas corretoras têm instituição bancária, né? Exatamente. Então acaba resolvendo essa questão. Exatamente. Aí ela pode apontar. Porque muitos clientes não conhecem esse lado bancário de algumas coisas. Essa conta ali, né? Questão regulatória mesmo, né? Às vezes, por exemplo, para disponibilizar
uma conta bancária, uma realização de Pix e tudo mais, por questões regulatórias precisa ter uma instituição bancária, né? Então, muitas corretoras já têm, né, seus próprios bancos, digamos. Que aí facilita bastante essa movimentação, né, do investidor e serviria muito bem a calhar já para ser a destinação final, né, desse ressarcimento da FGC. Exato, de repente onde ele mesmo alocou o recurso dele, né, consiga... Em sua maioria, a maioria delas já disponibiliza esse tipo de conta. Exato. Bom, a gente segue acompanhando a questão do Banco Master aí, para quem, né, tem carteira, às vezes fica um pouco preocupado, mas pelo que a gente pode observar aqui, o FGC é um dispositivo, uma instituição relevante, importante, né, financiado, né, o dinheiro que está lá é dos bancos, de fato. Então, assim, é uma instituição que passa todo um processo de regulamentação, ela já existe, isso consolidado, né? Exato. As regras do jogo estão postas. Então, a gente já teve vários eventos no passado de bancos que liquidaram, o FGC fez pagamento. Então, onde ele foi eficiente, né? Realmente honrou com o propósito de criação dele. Exato. E o FGC mesmo em si, ele acaba compondo a própria estratégia de alocação em ativos de emissão bancária, né? Exato. Justamente pela seleção de quais ativos estão cobertos, né? Então, as pessoas acabam, de repente, muitos nem conhecem letras financeiras, né? Até porque, de repente, nem é muito apresentado no sentido de ter um risco mais elevado ali, né, de calote, né, do que um CDB da vida, LCA, que são produtos mais comuns, tem essa cobertura. Então faz parte da estratégia mesmo, né, esse tipo de alocação, contando com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Perfeito, Marcelo. É isso. Fabrício, obrigado pela presença. Obrigado a você. Espero que a gente possa ter ajudado o pessoal de casa a entender um pouco melhor sobre o tema. É isso aí. Espero que tenha sido bom para você também. A gente se vê na próxima. Valeu.